Nono ano, sejam bem-vindos a mais essa aula de artes. Na aula de hoje, como uma revisão, então a gente vai rever as paradas que a gente já viu, de forma assim, bem resumida, claro, né? Mas eu vou estar chamando a atenção para os pontos que eu acho que são os mais importantes e que também são os mais prováveis de cair na prova, né? Então, prestem bastante atenção. Assistam esse vídeo mais de uma vez, se for necessário, né? Eu acho que ele vai ajudar vocês bastante a fazer a prova. Claro que não necessariamente tudo que vai cair na prova eu vou dizer com todas as letras. Hoje, eu quero que vocês estudem no geral para entender a matéria, para ficar com aquilo aí na mente de vocês e não apenas decorar para fazer a prova e depois esquecer. Estamos falando de arte, inclusive, né? Que é uma coisa que a gente tem que sentir, não é uma coisa que a gente tem que saber. Então, não faria sentido eu simplesmente fazer vocês decorarem. Espero, né, que ajude vocês bastante mesmo assim. E eu tenho certeza que vai ajudar, né? Então, vamos lá. Deixa eu começar minha apresentação. Tela inteira, permitir. Foi, né? O nosso capítulo que vai cair na prova é esse capítulo sobre os autores teatrais. O teatro não é só o que os autores fazem, né? Uma peça tem os atores ali na hora, né? Uma peça tem figurino, tem maquiagem, tem cenário, tem todas essas coisas que o autor teatral, o cara que escreve o texto original do negócio, ele não necessariamente criou essas coisas, não necessariamente ele decidiu essas coisas. Então, o diretor e os atores e todos esses profissionais envolvidos ali nos bastidores, eles vão ter o seu dedo em criar essa peça, né? A peça é o resultado desse esforço coletivo de todo mundo, porém os autores teatrais vão ser o nosso foco aqui, porque eles que criam o básico da peça. Se você tem várias vezes a peça sendo reproduzida em vários momentos, por exemplo, sei lá, Romeu e Julieta, uma peça super tradicional, que desde que foi criada lá em 1500 e poucos, até hoje em dia, as pessoas ainda fazem versões delas. Normalmente essas pessoas vão pegar o texto original, que foi feito ali pelo Shakespeare, né? E elas vão dar as características delas. Então, cada uma dessas vezes que você apresentar, você vai ter uma montagem diferente, mas ainda vai ser sempre a mesma peça, porque ela vai seguir sempre o mesmo texto original. Então, o autor é o cara que cria a peça. É importante a gente lembrar, né? O teatro é uma arte do encontro, porque você tem dramaturgos, diretores, atores, figurinistas, iluminadores, sonoplastas e o próprio público que vai estar assistindo, todo mundo interage ao mesmo tempo para fazer aquela peça acontecer. Então, todas essas pessoas são importantes, porém, o texto dramático ocupa um lugar de muita importância. Ele é central ali para o negócio, porque é ele que define qual peça é aquela. E ele define o básico de qual é o tema daquela peça, de qual é a graça daquilo ali. Desculpa esse som de telefone, se vocês escutaram aí, tocando, mas infelizmente a gente tem que seguir aqui. O texto se relaciona com todos os outros componentes da cena, né? Os atores vão interpretar com base no que eles estão interpretando daquele texto, os cenários, eles vão ter que ser feitos com base em dar um lugar para todas aquelas cenas acontecerem, né? Os figurinos, eles vão representar as características dos personagens e por aí vai. Então, o texto teatral, o texto dramático, ele vai servir de base para todo o resto, porém, cada montagem teatral vai fazer suas próprias escolhas ali em relação a esse texto, e elas vão ficar diferentes, e você vai poder, se você for no teatro uma vez e gostar de uma peça que você assistiu, você vai poder rever ela em outra montagem, em outro lugar, outros anos no futuro, e ter uma experiência completamente diferente, quer dizer, não completamente diferente, né, mas ter uma experiência bastante diferente e aproveitar de novo. Não é que nem um filme que se você vê hoje e você vê ele 300 anos no futuro, a sua sensação vai ser meio diferente, mas ainda vai ser o mesmo filme. Se bem que também tem digamos assim, também tem, digamos assim, as suas representações, né? Tem filmes que são refeitos, mas, enfim. Para o teatro, acho que ainda vai ser mais único cada montagem do que para os filmes. O texto ele pode ser criado
de forma improvisada durante a apresentação, ou seja, você vai ter os caras ali decidindo as falas na hora. Também tem os textos que vão ser criados por um autor, né, que é o caso que a gente viu, perdão, que é o caso que a gente falou ali, básico do Shakespeare, por exemplo. O cara sentou ali no lugar e fez para ele mesmo o texto, e é isso, todo mundo faz com base naquilo. Ou a gente pode ter o texto criado em processo colaborativo. O ator, o diretor e o dramaturgo se reúnem todo mundo ali junto e eles vão compondo ao longo dos ensaios, eles vão mudando para você ver o que cada um vai fazer. De qualquer forma, você vai ter um texto ali que pode ser improvisado na hora da cena se houver essa necessidade ou essa vontade. O teatro e qualquer tipo de arte, eles necessariamente vão ter influências do contexto social, né? O exemplo que o livro traz para vocês aqui é da Grécia, que você tinha essa questão natureza, indivíduo, sociedade, e o indivíduo ele tem características de personalidade que podem bater bem ou não bater bem com todo esse resto que a sociedade e a natureza trazem para ele. Então, normalmente, o drama das tragédias gregas vai ser o artista enfrentar a sociedade, ou enfrentar a natureza, ou enfrentar os deuses, que meio que são parte da cidade e da natureza ao mesmo tempo, né? O teatro também vai ter o povo mais importante vendo mais próximo e o povo mais importante, menos importante, perdão, vendo mais de trás, com muita distância. Outros contextos políticos, né? Na sala de aula presencial, eu falei muito sobre a ditadura, que conforme vocês viram ali na matéria da ditadura brasileira, ditadura civil-militar brasileira, o teatro foi muito usado como uma forma de resistência, né? Então você vai ver essa característica da crítica ao governo aparecendo ali nas obras. O livro traz alguns autores muito importantes, muito conhecidos do mundo, aí para vocês, né? Tem o Shakespeare, que é esse cara extremamente conhecido. Ele fez um teatro popular, cheio de música e humor, com os atores próximos dos espectadores, que criavam uma intimidade, né? Ele fez peças extremamente conhecidas como Rei Lear, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, Romeu e Julieta, A Tempestade, etc. Então, foi muito reaproveitado, inspirou muitas peças e filmes e séries até hoje em dia. Às vezes não tem o nome, né? O Rei Leão, por exemplo, ele é uma transformação ali de Hamlet. Então você tem esse cara, aquela história ali é baseada no Shakespeare e a maioria das pessoas nem percebe que é baseada no Shakespeare. A gente tem o Molière, que é esse cara aqui que ele fez um teatro muito crítico ali na época barroca, né? Você tem o personagem ali, o Avarento, por exemplo, muito conhecido. Ele é inspirado nos comerciantes velhos, ricos, pão duros. Ele é um agiota, né? Ele tenta passar a perna em todos. Então ele faz uma brincadeira ali com a ganância da galera que fazia economia ali da época. Mas ele também critica religiosos, militares, professores universitários. Ele não perdoava ninguém, né? Era um cara que zoava com todo mundo. O Samuel Beckett, ele faz, principalmente nessa peça aqui mais conhecida, que é Esperando Godot, ele faz um teatro profundo sobre sentimentos ruins ali, de impotência, fracasso, de você sentir coisas que você não consegue expressar. Essa peça, Esperando Godot, por exemplo, ela mostra dois caras que estão esperando um cara chamado Godot, e é isso, a peça é isso, os caras esperando e conversando sobre essa espera, e o Godot nunca chega. A peça acaba e o Godot ainda não chegou. Então a peça não é sobre o Godot, a peça não é sobre a relação daquelas pessoas com o Godot, a peça é sobre esperar, sobre a impotência de uma pessoa que tem que esperar por alguma coisa e está dependendo de um fator externo, de uma outra pessoa chegar ali ou não, entende? Então isso é algo que todo mundo, de alguma forma, viveu na vida. Seja situações muito simples, tipo você tá na fila de um mercado, na fila de um banco, na fila de um, sei lá, um órgão do governo ali, e você tem que esperar as coisas acontecerem.
E você depende das outras pessoas que estão ali sendo atendidas antes de você e dos atendentes resolverem aquilo ali. Então você não pode fazer nada sobre isso. O máximo que você pode fazer é incomodar os outros e falar para os outros irem logo, e você pode muito bem ser ignorado. Então essa peça Esperando Godot, ela ressoa de formas diferentes com cada pessoa. A gente tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, pessoas que estavam presas na prisão e viram essa peça ser apresentada ali para eles, e aí ficaram emocionados com aquilo ali, pensando que, pô, o que a gente está esperando é as nossas sentenças acabarem e a gente poder voltar para a vida, né? Então, para eles, a espera era uma coisa muito forte, e essa peça pegou muito forte com eles. Mas cada pessoa que assistiu essa peça em momentos diferentes ali da vida se sentiu diferente, né? Porque cada um espera coisas diferentes e tem uma relação diferente com cada espera. E o Ariano Suassuna, que é o mais importante para a gente aqui, porque ele é brasileiro, né? E o nosso livro vai falar sobre ele ali em mais detalhes do que simplesmente aqui falar sobre ele. Ele é um cara que ele queria mostrar a cultura brasileira. Ele queria reagir a essa característica do Brasil de importar tudo dos Estados Unidos. Por isso, ele pesquisou profundamente ali a cultura brasileira e ele misturou essas características que formam a nossa cultura, né? Então, características europeias, ali da época medieval, da Igreja Católica e etc., ele misturou com questões do Nordeste do nosso Brasil, de onde o Suassuna era. Então, personagens típicos ali do Nordeste brasileiro, valores das pessoas do nosso Nordeste, problemas sociais do nosso Nordeste, por exemplo, o cangaço, né? Então, ele fez ali peças bastante críticas, como o Alto da Compadecida, sobre a relação ali da religião com o lucro. O Pecado da Avareza aparece ali no Santo e a Porca. E Preconceitos da Identidade Brasileira, como a Farsa da Boa Preguiça. Personagens comuns ali são cangaceiros, retirantes, santos e outras figuras que estão na cabeça das pessoas do Nordeste do Brasil. Ele foi adaptado em vários momentos para televisão e cinema, inclusive a obra mais conhecida, acho que é o filme Alto da Compadecida. O Godot, o Esperando Godot ali do Beckett também foi apropriado e adaptado por essas palhaças aqui da companhia, qual é o nome mesmo? Companhia Lona de Retalhos, né? Elas transformaram numa coisa cômica para as crianças que estão em hospitais, que era para quem elas apresentavam isso, né? No teatro é importante a gente saber de alguns elementos aqui, né? Nós temos basicamente os personagens e as ações. São os dois elementos que compõem ali o teatro. E as ações, elas se dividem entre os diálogos e as rubricas, que são essas ordenzinhas de fulano se move até não sei onde no palco. Mudança de cenário de não sei onde para não sei onde. Essas coisas vão ser lidas pelo diretor e pelos atores e pelo pessoal do cenário, pessoal do figurino, etc., antes da peça começar, porém eles não vão ser lidos na hora. Na hora, só os diálogos vão ser lidos. Então, o público que está assistindo vai escutar os diálogos, se houver, né? Porque tem peça que nem tem, e vai ver as ações realizadas ali na hora com base nas rúbricas ou com base no que os atores e diretores decidiram. Ou seja, o público entende o que está acontecendo sem que expliquem para ele. É muito raro você ter narração no teatro, embora em alguns casos você tenha. O mais comum é que o público veja essas ações. Então, os personagens têm suas características, que vão estar ali aparecendo desde a maquiagem, desde o figurino, até os diálogos e etc. E esses personagens vão realizar ações. Essas ações, normalmente, elas vão ser uma atrás da outra, né? Uma coisa acontece, desencadeando outra coisa, desencadeando outra coisa, desencadeando outra coisa. O exemplo que eu dei na sala de aula, né? O fulaninho vai para o colégio com o uniforme errado. Aí chega no colégio, ele leva bronca da direção e fica de castigo. Aí ele chega em casa e ele fala para os pais dele que ele teve castigo. Aí os pais dele, por conta disso daí, como reação, né, eles vão ficar bolados
eles vão brigar com ele mais ainda. Como reação a essa briga, ele vai fugir de casa. E aí pronto, você tem um momento de clímax, você tem um momento ali de perigo, que você quer saber o que acontece com aquele personagem, com aquele menino ali, que fugiu de casa, porque fugir de casa é uma coisa perigosa, etc. Então, a tensão vai sempre aumentando, né? Primeiro ele faz uma coisa razoavelmente inocente, que é ir para o colégio com o uniforme errado. Depois, ele vai... a coisa vai piorando cada vez mais e você vai tendo um crescimento ali da tensão até o ponto do clímax, que é quando ele está, sei lá, correndo um risco de vida ali, sendo assaltado, qualquer coisa assim, e você quer, poxa, será que ele vai ficar bem? Então, as peças, elas sempre caminham para a resolução desse problema. E aí, enfim, você tem o tempo presente sendo usado ali no teatro, porque quando o cara está escrevendo, aquilo ali está no futuro, na hora que as pessoas estão interpretando aquele texto, aquilo ali está no presente. Então, o presente foi escolhido para criar essa sensação de que as coisas estão acontecendo. E a divisão em cenas que formam atos, e dependendo da duração da peça como um todo, você tem vários atos dentro ali da peça. O teatro medieval, especificamente, ele é importante aqui para a gente porque ele influenciou o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele criou esse movimento armorial, como eu já disse, com a intenção de trazer cultura brasileira, uma coisa própria do Brasil, sem que a gente tenha que trazer as coisas de fora. E aí, para isso, ele se inspirou no que já fazia parte da cultura brasileira, que é a influência medieval. Sem você precisar trazer uma coisa nova, ele meio que já aceitou que essa parte aqui da cultura medieval já fazia parte. Então, você tem um teatro medieval que era bem popular mesmo para o povão, sabe? Cheio de cores, sons, cheiros, efeitos e diversidade para estimular as pessoas. Era baseado nas missas, né? Ele começou nas missas de Natal e Páscoa, que você tinha interpretação das cenas bíblicas. Você foi levando isso para as praças públicas e levando isso cada vez mais como uma coisa independente, né? Mas a religião continua sendo ali o grande assunto. Os santos eram retratados de maneira muito séria em alguns momentos, mas em outros momentos eles eram retratados de uma forma engraçadinha, fofa, né? Então, essas peças, elas alteravam entre o momento que é para você rir, para você se soltar, e o outro momento que é para você se emocionar com aquelas histórias ali, religiosas. E dessas características você criou ali os autos e as farsas, né? Que eram dois tipos específicos de teatro que o Suassuna pegou para fazer, por exemplo, o Auto da Compadecida, a farsa da Boa Preguiça. Então, ele adapta esses negócios. As características dos autos e das farsas primeiramente, cômico, né? Elas eram sempre meio comédia, embora pudessem ter momentos emocionantes. Você mudava muito de cenário, de cena para cena, e a inspiração religiosa aparece ali no negócio. Os personagens costumam ser bem pouco aprofundados, eles são bem para você fazer uma reflexão ali moral sobre alguma coisa. Então, um personagem ele é super avarento, o outro personagem ele é super nervoso, o outro personagem é super mentiroso, o outro personagem é super guloso, e por aí vai, de forma que as pessoas vão refletindo sobre essas ações que elas também tomam, talvez nem tanto na vida delas, mas que elas ainda tomam. Então, tem uma característica ali de reflexão moral. E aí o Suassuna, quando ele adapta isso no movimento armorial, ele faz de uma outra forma, que é caracterizando ali mesmo críticas sociais a questões sociais da nossa época, perdão, da nossa época não, porque o Suassuna é velho, né? Mas da época na qual ele escreveu aquilo ali, que já não eram os mesmos problemas e as mesmas questões morais da época ali do teatro medieval, né? Ou seja, ele transformou essa coisa medieval que influenciou a gente aqui no Brasil numa coisa totalmente brasileira, porque era sobre a nossa vida. Ok? Com isso, paro aqui a apresentação e terminamos a nossa aula. Espero que vocês façam uma boa prova. Um abraço para vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau.